Bem, pessoal, muito boa noite. Perito Fernando Borges, 18 de fevereiro de 2025, nossa live de terça-feira, live especialíssima hoje, com a presença do doutor Anderson Silveira, advogado. Vamos falar sobre como conquistar o nosso cliente advogado. Enquanto peritos do juízo, somos nomeados pelo juízo, né? Pelo juiz, pela juíza, quem está ali na serventia judicial. Agora tem uma outra possibilidade de atuação. A gente sempre fala, mas trata pouco, que é a do assistente técnico. E hoje a gente vai tirar todas as dúvidas sobre isso. Pessoal, deixa eu colocar aqui, antes de apresentar o participante estrela da noite, deixa eu colocar aqui a nossa apresentação para a gente se guiar e saber do que a gente está falando, especialmente quem está chegando depois do início, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a chave do perito lucrativo, como é que se faz, como é que você começa, você já está na perícia, quer começar a atuar como assistente técnico. Bom, perguntas assim, antes das apresentações, para reflexão. São perguntas que chegam lá na minha caixinha de perguntas lá do Instagram, quando eu coloco. Deixo aqui para reflexão, quem quiser pode, inclusive, responder no chat. Mas é uma pergunta para a reflexão de quem está assistindo a live. Você sabia que os advogados contratam assistente técnico não só pelos cálculos, mas para fortalecer a tese do cliente? Sempre falo isso, pessoal. Quando você for atuar como assistente, não importa que você esteja com um cálculo ali excelente, com alguns colegas que gostam, né? Estou batendo com o cálculo do banco. Isso não seja tão bom assim, né? Você está procurando uma alternativa e não vai querer coincidir com o da outra parte, enfim. O advogado está procurando alguém para fazer o cálculo de acordo com a tese que ele vai defender. Então, não é só fazer o trabalho técnico, é fazer o trabalho técnico alinhado ao que é o trabalho do advogado. É um trabalho além. Outra pergunta que sempre aparece em diferentes momentos. Quem é que já tentou atuar como assistente, mas não soube se apresentar para os advogados? Eu sei que assistente é bom, eu sei que recebe antes do perito, ok, já ouvi falar, pelo menos, mas eu não sei como chegar no cliente advogado. Não conheço nenhum advogado, enfim. Hoje a gente vai aprender aqui alguma coisa com o doutor Anderson Silveira. E também, já imaginou construir uma parceria sólida com advogados e ser o primeiro nome lembrado quando surge um caso? E eu vou mais além. Ser o perito fixo, ser o assistente fixo de um escritório, já pensou como isso pode ser interessante, como isso pode ser rentável? E é nesse sentido, pessoal, que eu trago eu montei nessa live especial de hoje. Acredito que grande parte de vocês já me conhece. Sou o perito Fernando Borges, sou contador administrador, atuo principalmente com perícia financeira no Rio de Janeiro, TJ e TRF. Estou nessa atividade de lecionar, de tornar mais acessível, né, a perícia judicial, a assistência técnica, e apresento para vocês doutor Anderson Silveira, amigo de bastante tempo e advogado atuante em Minas Gerais. Atenção, pessoal de Minas. Advogado atuante em Minas Gerais, que está aí hoje para trazer essas informações para a gente. Vai lá, Anderson. Pode se apresentar. À vontade, meu amigo. Pessoal, tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem estiver assistindo depois, né? Vamos hoje fazer um bate-papo muito interessante sobre a chave do perito lucrativo, né? Como é que os advogados podem ser os seus melhores clientes. Sou advogado de formação, tenho um vínculo muito grande com o Rio de Janeiro, apesar de ser de Minas Gerais. Fiz o mestrado e doutorando lá na UERJ, e também atuo como professor universitário na área de Direito há 23 anos. E é muito interessante falar sobre o tema, essa associação do advogado com o perito, nos momentos iniciais da ação, porque é algo que eu sempre preguei. Lá no início da minha advocacia, eu já advogava para empresas, eu tive algumas questões relacionadas à administração de shopping center, seja a Multiplan,
recentemente a Avos. E aí um dos grandes problemas que eu enfrentava era que vários dos meus clientes, donos de empresa, lojistas em shopping center, eles chegavam para mim com acordos de confissão de dívida, acordos que já tinham sido constituídos e eu não tinha um universo de manobra para poder entrar com uma ação para discutir aquela situação que o próprio devedor já tinha consolidado. Já estava consumado, então, assim, né? Já estava consumado, era o acordo entre o pescoço e a guilhotina, vamos dizer assim. E aí eu não tinha elementos jurídicos para poder impugnar situações que, às vezes, evocavam superposição de taxas de juros, correção, e me passou pela minha mão uma dissertação de mestrado da FGV, de 2013, de uma mestra chamada Simone Martinez. E eu li essa dissertação de mestrado e ela fez uma análise empírica que nunca tinha sido feita. Se a petição inicial ela for acompanhada de uma perícia técnica, de um perito como assistente técnico, ou seja, seria, digamos assim, um plus que o advogado levasse na petição inicial. A chance de sucesso do advogado, se fosse uma prova conclusiva, técnica, subiriam até 65%. E aí, para esses casos mais difíceis, eu passei a me valer da assistência dos peritos para não, assim, buscar o perito no meio do processo, diante de uma discussão de índice, ou pior, às vezes, ter que buscar a ajuda de um perito assistente para desfazer uma situação que um laudo pericial, através de um perito judicial, tenha sido feito. Eu acho que isso é um trabalho muito difícil. Eu passei a fazer uso, nestes casos, da ajuda de um perito já na petição inicial. E aí, só me apresentando mesmo, e ao longo desse nosso bate-papo aqui, eu vou passar vários exemplos para vocês de como é que isso é útil para o advogado, isso foi útil na minha trajetória, e como é que isso pode ensejar uma série de novos contratos para vocês, porque quase sempre, tanto o perito quanto o advogado, ele só está pensando numa perícia conclusiva, numa perícia judicial, mas, na verdade, a gente tem que estar atento ao novo. E essa possibilidade de associação no início da ação, vocês vão ver aqui hoje que ela é fantástica. Bom, é isso aí, Anderson. Trazer para o pessoal essa noção, né, de fato, de que o assistente não atua só no momento de formular quesitos e depois, eventualmente, impugnar ou criticar o laudo pericial. Isso é um trabalho conjunto que vem lá desde a petição inicial. Se for bem feito, ele é extremamente benéfica para o advogado e, em consequência, para o cliente, né, que a gente está atendendo. Nós somos profissionais autônomos, estamos atendendo o cliente. Então, nesse sentido, pessoal, nosso objetivo aqui hoje é revelar como é que você chega no advogado. Então, como é que o advogado vai te escolher. Porque, na verdade, o cliente dificilmente vai te escolher a parte. Tá? Raras vezes eu fui contratado pelo cliente. Normalmente, sou indicado por algum advogado para o cliente. Claro, quem faz a parte do pagamento, quem faz a parte toda financeira é o cliente, porque é ele que está tomando o serviço. Mas o advogado é que faz esse meio de campo, essa indicação. Tá, pessoal? É disso que a gente vai tratar hoje. Como é que você chega para ser descoberto pelo advogado? A parte técnica, realmente, eu não vou entrar. A parte técnica a gente já trata aqui todas as semanas, no nosso grupo, na mentoria, enfim, em outras oportunidades. A gente vai tratar aqui hoje dessa prospecção. Beleza, pessoal? Então, como é que eu dei uma dividida aqui nessa apresentação? Basicamente em 3 grandes pilares. E o primeiro deles é a oportunidade que ela está oculta. Oculta por quê? Porque eu vejo tão pouca gente fazendo. Eu vejo muita gente falando, mas tão pouca gente fazendo isso aqui. Você que está atuando na perícia financeira, você fica disputando nomeações, às vezes pega trabalhos ruins mesmo. Eu vejo o pessoal lá no grupo, né, no nosso grupo de WhatsApp, que atualmente está bem grande já, espero que cresça ainda mais. Estamos com mais de 500 pessoas, né, até hoje à tarde estava,
e aí o pessoal fica disputando ali aqueles trabalhos ruins de perícia financeira, sendo que tem dezenas, centenas de advogados na sua região te procurando para você faça esse trabalho, mas com outro viés, para ser o perito da parte e não o perito do juízo. Tá, pessoal? Então, como é que a gente está dessa divisão? Primeiro, a oportunidade é identificar a sua oportunidade, é mostrar para vocês que ela é real, tá? E depois como é que você chega lá. Então, advogados, eles precisam de assistente técnico, mas poucos peritos sabem como ser encontrados. Muita gente está atuando na perícia, não tem, por exemplo, uma conta no LinkedIn, algo extremamente simples e gratuito, dizendo lá, por exemplo, Fernando Borges, perito contábil, perito financeiro. Tá? É relativamente simples o que você precisa fazer. Você tem o seu escritório de advocacia, você é encontrado, porque se você não estiver sendo encontrado pelo cliente, você é advogado, você fica sem trabalho. Agora, o assistente, o contador, o administrador que faz esse trabalho, é tão disputado esse profissional que mesmo ele não se divulgando, os advogados divulgam ele nos grupos de WhatsApp, né? Não, Anderson? O pessoal faz. Alguém, por favor, me indica, estou precisando, tenho 5 dias de prazo. Não é verdade, Anderson? Sim, é muito comum essa busca de profissionais do direito e, infelizmente, o que acaba acontecendo? Peritos que, às vezes, já estão no mercado há muito tempo, eles acabam ficando até sobrecarregados de serviço e novos nomes que estão surgindo, novos nomes que estão até mais atualizados, que estão com conhecimento das últimas alterações legislativas no campo da análise financeira e da perícia financeira, acabam que não aparecem, né? Então, assim, eu acho que esse bate-papo nosso aqui, ele vai passar para vocês umas ótimas ferramentas de atuação aí no campo da perícia, tá? É isso aí, pessoal. E não basta você ser bom para atuar como um profissional autônomo apenas na parte técnica. A parte técnica, eu diria que é um pré-requisito para você ter sucesso nessa atividade. Enquanto perito do juízo, ele tem que ser bom na parte técnica e cumprir as formalidades do 473, do 474, que a gente trata bastante, que eu insisto que vocês não deixem de cumprir, porque o advogado ele está procurando, o advogado que vai perder o processo, ele está procurando algo em que ele possa se agarrar para tentar ganhar pelo menos tempo. O profissional que está atuando como assistente, ele tem que ter outras habilidades, ele tem que conseguir se vender, ele tem que conseguir aparecer para quem vai contratá-lo, que é o advogado. Então, não basta apenas você saber a determinado assunto. Vocês querem ver um assunto que está na moda, né? Está entrando na moda agora? É a tal da série não periódica. Ora, os advogados passaram décadas. Eu me lembro de ações de 2002, 2003, discutindo o tal do anatocismo, intrinsecamente ligado à utilização da tabela Price. Passou-se anos discutindo isso, né? Bastante tempo, muita coisa foi dita, houve um período que podia, houve um período que não podia, e atualmente já podia, né, de uns 6 anos para cá, talvez um pouquinho mais, e ninguém falava nada. Veio a 14.905, lá em julho, né, de 2024, e lá no artigo 3º, ela, posso dizer assim, sepultou, né, essa discussão, porque ela vem lá daquela lei da usura de 1933. Então, o que acontece, pessoal? Tem uma legião de profissionais advogados que hoje não enxergam o que pode ser feito. Aí fica brigando com juros abusivos. Juros abusivos, pessoal, a gente já sabe, a gente discute aqui, né, sempre, que é a questão de mérito. O advogado pode ter êxito ou não. É óbvio que um juros muito alto vai bater no olho do magistrado e vai falar, pô, isso aqui é abusivo. E o advogado ganha total ou parcialmente. Mas existem outros pontos que nós conseguimos identificar, né? E os advogados não, e aqui está dentro dessa parte técnica, né? Dessa parte que o advogado não é a expertise dele, e são todas as séries não periódicas. Ora, pessoal, você chegar para um cliente advogado, que está te chamando para fazer um trabalho, identificar que, olha, tem um problema aqui,
de série não periódica, está sendo usado capitalização diária e não está previsto em contrato. Não, eu li que o contrato com o meu olhar de não advogado, né, e não identifiquei aqui onde é que está escrito isso. Não seria um caminho a gente seguir? Percebam, não é chegar e fazer o que o advogado quer. Eu quero ver que você encontra juros abusivos aí. Tudo bem, você ouve, né? Mas você se olha, juros abusivos é mérito. Mas a senhora já percebeu que tem aqui utilização de série não periódica? O que é isso? Aí você mostra que a capitalização diária, mas a taxa de juros está ao mês, o período de pagamento está ao mês, as prestações elas são fixas e mensais. Aqui, se a gente for com o livro, né, com a literatura acadêmica, você quer a tabela price. Você dá uma alternativa técnica para o advogado. Então, você não pode ser somente bom na parte técnica, você tem que saber explicar isso para quem não conhece da matéria. Não é não, Anderson? E nós, advogados, somos péssimos em matemática, né? No meu caso particular, eu até estudei, fiz um tempo de cálculo na Escola Naval, tenho uma formação, mas, assim, na nossa prática diária, a gente percebe que o advogado ele não tem conhecimento das questões básicas, matemáticas que envolvem no processo, e várias discussões a partir da Lei 14.905 ficaram sepultadas, ficaram obsoletas, e os advogados ainda continuam discutindo. Então, assim, um perito presente, um perito que agregue ao trabalho do advogado, a princípio, aquele perito que tem conhecimento da legislação aplicada ao seu caso concreto. Eu não sei se vai dar tempo da gente fazer aqui, tem várias situações, por exemplo, tem certas decisões aqui que o advogado ele não tem capacidade técnica para contestar uma prova pericial. Isso aí já foi objeto de decisão no STJ. A gente tem decisão no STJ também, no sentido de que o parecer técnico indicando no curso da petição inicial, se ele indicar elementos factíveis à decisão do juiz, o juiz está liberado, inclusive, de pedir e de aceitar o pedido eventual de perícia técnica no curso do processo. E tudo isso é muito novo e é desconhecido da maioria dos advogados. Então, eu fico... Peraí, Anderson, peraí, você falou imaginando... uma coisa, eu te interrompi, uma coisa que pode ser de uma utilidade ímpar para o pessoal aqui. Acho que todo mundo que está aqui faz perícia e sofre com isso. Você comentou que não é possível o advogado, desacompanhado de um assistente técnico, impugnar um laudo pericial? Sim. Agravo de instrumento do STJ 207-6389. Tem como você botar no chat, porque isso é de uma utilidade para nós enorme. Ok, vou botar aqui agora. Isso e assim, são tantas as situações aqui. Essa é fundamental, essa aí. São várias outras situações, Fernando, que assim, por exemplo, eu vou fazer uma rápida leitura de um artigo do Código de Processo Civil que a maioria dos advogados não tem entendimento. Artigo 472 do CPC. O juiz pode dispensar a prova pericial, ou seja, aquela prova que vocês estão acostumados a fazer como perito judicial lá no meio do processo, quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem um parecer técnico sobre questões de fato, com documentos ou teses que sejam elucidativas, que o próprio juízo considera suficiente. Vou também colocar isso aqui no chat. Traduzindo, se você, advogado, você faz uma parceria com um perito, já na petição inicial, você faz um parecer técnico por um perito, ele não vai prestar compromisso, ele não vai ter fé pública, ele vai fazer uma parceria com um escritório de advocacia e
Eu vou passar aqui alguns nortes depois de como é que vocês vão fazer esse contato com os grandes escritórios ou com advogados que costumam ter mais de 150 ações ativas em curso. Esse advogado que apresentar esse parecer técnico na petição inicial ou que refutar uma petição inicial apresentando esse parecer técnico na contestação, o juiz, com base naquele parecer técnico, ele pode simplesmente negar o pedido de perícia judicial. Ou seja, o seu parecer técnico, contratado diretamente com o advogado, ele vai se tornar um laudo pericial. E mais, a outra parte, o advogado da outra parte, ele não tem a legitimidade / capacidade postulatória de impugnar o teor daquele laudo. Ele vai ter que contratar, em tese, um outro profissional para fazer isso. Vou passar aqui para vocês só a redação do artigo 472, advogado Isso é de uma utilidade enorme para a gente que atua, porque mais que a gente tem, Anderson, e eu acho que eu estou falando por todos aqui, são advogados que não conhecem da matéria, impugnando nossos laudos com motivos dos mais absurdos possíveis. Os motivos são os mais variados e absurdos possíveis. Fernando, eu passei a usar o auxílio dos peritos em petições iniciais para casos que as pessoas nem imaginam. Vou te dar um exemplo. A questão do bem subrogado. Se você que estiver assistindo nunca ouviu falar do bem subrogado, não se preocupa, que isso aí nem os meus alunos lá de 9º período de faculdade, eles entendem muito sobre isso. Mas eu vou assim, passar de uma forma muito simples. O que é o bem subrogado? Bem subrogado quer dizer colocado no lugar. Subrogado, colocado no lugar. Então, é possível que aquela Brasília amarela de 1978, que ela hoje tem um valor de 4 milhões de reais. Como que é isso? Imagina que alguém tinha um veículo, a tal Brasília amarela em 78, ela casa em 1980, num regime que é o regime da comunhão de bens, o regime da comunhão parcial, e aí, em 1981, ela vende aquela Brasília amarela por 350 mil cruzeiros e compra uma gleba rural por 400 mil cruzeiros. Olha o que vai acontecer. Desse valor total de 400 mil cruzeiros, 350 mil cruzeiros foram pagos com um bem que este comprador possuía antes de se casar. Então, o que vai acontecer? 35, 40 avos do bem, apesar dele ser casado no regime da comunhão parcial, vai pertencer somente a ele por ser um bem subrogado, um bem colocado no lugar. E aí, estamos no ano de 2025, surge, digamos assim, uma situação que aquela gleba foi parcelada para construção de um loteamento, houve uma alteração no zoneamento daquele município, e aí, junto com a riqueza, às vezes, o homem passa por um processo de um divórcio, ou às vezes até esse bem é um bem listado no Monte Mor, de um inventário, e aí vai ter toda uma discussão de quem pertence, digamos assim, à titularidade daquele imóvel que se valorizou muito. E aí você vai ter que discutir, já na petição inicial, a titularidade do bem subrogado. O que eu faço nas minhas ações? Todas as ações. Eu já junto um parecer técnico assinado por um contador, um parecer técnico assinado por um economista, e é uma análise que não é uma análise tão complexa, que envolve tão somente o quê? Atualização monetária. Sucesso enorme. Eu hoje não faço uma petição dessa sem o auxílio de um perito. E uma curiosidade, e a parte ré? A parte ré não, a parte adversa. A parte adversa, ela não tem elementos para oferecer uma contestação que afaste o meu poder de convencimento do juiz. Nós podemos falar o seguinte: quem está fora do meio jurídico entende que, bom, conhecimento do direito, eu vou estudar as leis, eu vou estudar as decisões agora do Supremo Tribunal Federal, e eu não vou ter dúvida nenhuma acerca do direito.
Gente, isso é uma mentira, isso é uma falácia. O direito, ele é um rol de subjetividades. Só para vocês terem ideia, a partir de 2003, optou-se por uma nova forma de fazer lei, que é o quê? Ao invés de descrever de forma mais objetiva a casuística da lei, eles optaram por usar normas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. Então, por exemplo, o legislador ele optou, não vou mais definir qual o índice de correção, eu vou definir que nos contratos vai ser dado a vontade do intento das partes. Eu vou definir que nos contratos deverá ser observada a boa-fé. Então, o que é boa-fé? O que são juros abusivos? O que é superendividamento? E isso, na verdade, gente, no meio jurídico, trouxe uma insegurança absurda. Pano para manga para discussão. Então, cada juiz tem um entendimento, cada tribunal entende de uma forma. E aí, o que nós, advogados, devemos fazer para a gente obter sucesso? A gente tem que se agarrar naquilo que é objetivamente considerado, que é o quê? Que é o cálculo do perito, que é a matemática. Se eu conseguir provar para o juízo que daquela Brasília a pessoa comprou, vamos dizer assim, 6/8 do terreno, e hoje esse terreno teve uma valorização absurda, aquela fração de valor do terreno ela não pode entrar no cômputo da partilha de um divórcio ou no monte mor de um inventário. Só que eu já faço isso, abraçado por um laudo pericial, por um parecer técnico, que a outra parte ela não tem elementos para afastar. Então, dessa tua última fala agora, a gente chega no nosso último tópico da parte 1, que esse profissional que está fazendo, não sou eu não, tá, pessoal? O Anderson não me chamou para fazer esse cálculo, olha aí. Esse profissional que está fazendo esse cálculo, nesse momento aí, desse bem subrogado, você vai utilizar ele provavelmente em todos os processos semelhantes. Estou falando algo errado ou é isso aí mesmo? O escritório usa sempre a mesma pessoa? É uma parceria que se constrói, é uma confiança que se adquire, né? E aí a parceria ela é boa quando ela é boa para todos, né? A gente aprende o quê? O meio jurídico ele é um meio vaidoso, fechado, né? As pessoas são assim, desculpa assumir isso assim publicamente, mas é assim até um pouco chechelentas, né? Infelizmente, é uma característica. Usam de um linguajar complexo para falar coisas simples, né? É muito hermético, é muito fechado, mas na verdade, não existe crescimento isolado. Não existe crescimento isolado. Então, se você, perito, conseguir furar a bolha, começar a trabalhar com um pequeno escritório de advocacia, certamente você vai evoluir para escritórios de porte médio, você vai começar a divulgar o tema nas suas redes sociais, e é um incêndio, um verdadeiro incêndio. Tanto que esse escritório de contabilidade, que é local, eu tenho uma atuação em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Mas esse parceiro é um parceiro de Minas Gerais. Ele já faz agora trabalhos para outros escritórios. Por quê? Porque ele começou a pegar essa expertise trabalhando comigo, desde mais de 10 anos atrás. Há pessoas nesta reunião que gostariam de fazer exatamente isso que você está comentando. Depois a gente passa o teu contato aí para as pessoas te acharem. Para pessoas de Minas que querem fazer exatamente isso. Tá? Pessoal, vamos evoluir aqui, para senão a gente não ficar parado. Aproveitar o Anderson realmente está trazendo bastante coisa interessante. E o que os advogados... Essa pergunta é boa, né? Essa pergunta nesse ponto aqui. O que os advogados querem? O que vai ser decisivo para o escritório do doutor Anderson Silveira contratar alguém para atuar como assistente técnico, como perito da parte? O que é isso? O que é importante? O que você analisa? O que os outros seus colegas analisam? Fernando,
nós buscamos o perito mulher de César. O que é a mulher de César? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Tá? Tende a haver uma forma de simbiose muito grande entre o advogado e o perito. Nós sabemos que ali o artigo 473, que vocês trabalham muito, ele coloca lá uma vedação aos laudos periciais. Então, aquele perito nomeado pelo juiz. Então, é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação. Então, assim, não é papel do perito tratar de temas, tratar de jurisprudência, colocar julgados dentro do seu laudo pericial. Isso é vedado no laudo pericial e isso não é recomendado nem no parecer técnico. Nem no parecer? Nem no parecer técnico. Essa vedação, ela existe lá no 473 para o perito judicial. Isso atrapalha o parecer técnico? Atrapalha sobremaneira. Por quê? Porque, primeiro, que tira o opinion doctum do perito. O que é o opinion doctum? É a opinião abalizada, é a opinião doutorada. O perito está ali para prestar certezas. Ele trabalha com essa objetividade. A matemática é toda a objetividade que a lei não conseguiu atingir. A lei é um campo fértil de subjetividades. O juiz, na hora que ele vai decidir, todo mundo que está do lado de fora é a direção. Não, o juiz ele vai ler o processo todo, neutro, imparcial, ele vai analisar os fatos que foram levados e depois ele vai aplicar a lei. Isso não é verdade, Fernando. Não é verdade. Na prática do dia a dia, o juiz, primeiro, ele vai se valer sim dos seus valores pessoais. O juiz é uma pessoa humana que pode ter uma avó que teve um superendividamento através, digamos assim, de um problema com o banco, ou que teve um problema para realizar um tipo de uma viagem, ou com uma seguradora. Então, ele é uma pessoa humana carregada de valores humanos, de preconceitos humanos. E segundo, o juiz, ele quando faz uma análise superficial de uma petição inicial, ele já, na cabeça dele, ele decide. E aí é que surge um grande trabalho para o advogado com auxílio do perito, que é o quê? Em muitos casos, quebrar aquela primeira decisão mental que o juiz fez no caso. Excelência, eu sei que essa loja assinou uma confissão de dívida e eu sei que essa confissão de dívida com a Multiplan, ela é um título executivo. O problema é que essa confissão de dívida, quando o meu cliente assinou, ela violou preceitos de ordem pública, que foram trazidos agora, por exemplo, pela 14.905. Ou seja, fez uma utilização de vários índices sobrepostos de correção, desconsiderou, por exemplo, a utilização da Selic. E aí eu tenho que fazer uso da argumentação técnica, não jurídica, que somente o perito pode me trazer. Certo. Perfeito. É basicamente isso que a gente queria ouvir. Assim, são curiosidades que a gente, enquanto perito, a gente não tem para quem perguntar, sabe, Anderson? É tão importante a sua participação aqui para a gente estar ouvindo e dando chegando a essas conclusões. Fernando, eu vou te pedir só um minutinho para segurar, porque a gente está com o tempo, tá? E a gente abre no final, tá ok, Fernando? E os demais colegas, para a gente poder acabar o nosso material, porque senão não vai dar tempo. O assunto está se crescendo. Tá bom, Fernando, meu xará? A gente espera aí, no final a gente abre para as perguntas. Tá? Então, o segundo ponto aqui seria o que eu vou fazer a pergunta inversa agora. O que faria com que você, uma vez me contratando, qual o erro, o vacilo que eu poderia dar para que nunca mais você me contratasse? Pergunta muito boa, né? Primeiro, criaram os conceitos de virtude em Aristóteles.
ninguém guardou nenhuma das virtudes. E aí, São Tomás de Aquino trabalhou depois no conceito dos pecados capitais. Aí todo mundo guardou os pecados capitais. Ou seja, nós temos a sensibilidade de não guardar as recomendações, mas guardar as proibições. É verdade. Então, assim, uma proibição ao perito. O que o perito não pode fazer é não ter conhecimento. A partir de setembro de 2024, a perícia financeira, a perícia contábil, ela mudou radicalmente no Brasil. Eu te confesso que a maioria dos advogados não tem o menor entendimento disso. Mas, se você quer ser um profissional de destaque, e o profissional de destaque, ele é construído no dia a dia. Você pode estar hoje ouvindo a gente, nossa, eu estou iniciando, eu trabalho numa empresa de contabilidade, estou buscando fazer uma renda extra, eu tenho família, eu tenho obrigações, eu quero crescer como indivíduo. Esse profissional, se ele quiser acertar 80%, ele tem que ter conhecimento. Ele tem que buscar formação, ele tem que buscar leitura e compreensão de legislação afeta a sua área. E aí ele vai poder, com muita humildade, para não ofuscar o brilho do advogado, falar, doutor, eu sou perito judicial e eu elaborei uma planilha com algumas questões sobre a mudança técnica no universo da utilização de correção, de taxas de juros, que foram feitas recentemente, e eu gostaria que o senhor lesse esse material. Pronto. Ele praticamente ali, Fernando, ele ganhou o cliente. Ele está fazendo uma apresentação de um cartão, ele está apresentando uma amostra do conhecimento dele para poder otimizar e potencializar a contratação dele como advogado. Eu sei que essa live nossa, 1 hora, não tem como, mas com certeza, dentro do workshop, nós vamos fazer de 3 dias, nós vamos inclusive fornecer um material com as principais dicas e as principais alterações que você pode, justamente depois, formatar, colocar a sua logo, colocar os seus dados como profissional perito e fazer o oferecimento disso para os profissionais. Eu tenho a certeza que isso vai potencializar a realização de serviços, a realização de contratações e mais. São contratações que são feitas no início da ação. Você já vai fechar isso com o advogado, é um valor certo, é um preço certo. Olha, para fazer um laudo de um parecer, na sua petição inicial é tanto. Se você quiser depois me arrolar como testemunha, isso está lá no 473, parágrafo 3º, o assistente técnico ele pode ser arrolado como testemunha, e mais, se você parar para analisar, o assistente técnico ele pode, inclusive, fazer o requerimento de informações para construir esse parecer técnico já no início do processo. Então, assim, é algo, Fernando, que não está sendo feito. É vamos chamar de metaverso, é um mundo novo, é um admirável mundo novo para o perito. E, assim, quem iniciar nessa trajetória agora, que é um pouco diferente da perícia judicial, vai chegar primeiro. E é o que eu verifico. A maioria dos peritos não atua assim. A atuação que a gente vê do perito é muito padronizada. É fazer o quesito, acompanhar o laudo e depois acabou. Parece que é todo mundo fazendo a mesma coisa. E tem essa parte de antes mesmo, tem a parte que eu vejo o pessoal ignorar completamente, que é a parte de mitigar riscos, né? Ver até onde pode ir o acordo do advogado, até onde a audácia, podemos dizer assim, do advogado pode ir no sentido de pedir até onde pode, fazer aquele trabalho ali de quantificar, né, as possibilidades ainda numa fase pré-processual. Isso aí, realmente, eu tive chance já de atuar assim, mas pouquíssimos profissionais advogados que fazem isso. Realmente é algo bem, bem raro.
Acaba que aqui a terceiro tópico até você já comentou, que seria o que se torna indispensável. Indispensável é quem demonstra conhecimento e sabe apresentar esse conhecimento. Foi o que você falou, como abordar o advogado para dizer assim, olha, não é, assim, não é chegar de forma grotesca, o seu advogado, você não sabe nada, está aqui tão completo ignorante, estou aqui apresentando uma planilha. Outra maneira de chegar, tem aqui uma planilha que pode te ajudar, quer dar uma olhada? É bem mais amistoso, né, chegar dessa forma. Perfeito. Vamos para aqui para a terceira base, né, que a gente tem para comentar, senão realmente a uma hora vai passar e a gente não vai conseguir terminar. Como é que a gente pode começar agora, quem está assistindo? Quero começar. Fiquei empolgado, quero ser assistente técnico, já estou na perícia, estou fazendo gratuidade, estou fazendo lá o que aparece, não tem controle, né? A gente é nomeado o que aparece realmente, só pode, no máximo, recusar, mas não dá para escolher o que a gente vai fazer. E como é que eu quero começar e como é que eu vou atrair advogados como clientes? Se você pudesse dar um passo a passo, Anderson, para quem já está cadastrado no tribunal, por exemplo, TJMG. Tem muita gente aqui que da sala, que eu estou vendo pelos nomes, que está cadastrado TJMG. TJMG é um tribunal que o pessoal gosta de atuar, mas tem alguns problemas. Às vezes demora a pagar, às vezes o honorário já vem definido, coisa desse tipo. E aí o pessoal fica um pouco chateado com a atuação. Como é que você daria um passo a passo, 3 passos, para começar agora e conquistar o seu primeiro trabalho como assistente técnico? Primeiro, eu entendo que você tem que ter um marco de presença virtual. Infelizmente, hoje, se você não estiver no virtual, você vai estar com bastante defasagem. Então, você Deixa tem eu te cortar mais uma vez. Como é que você consulta o profissional assistente técnico? É o Google, é o LinkedIn? Indo direto ao ponto. Como é que você faz isso? Além do Google e do LinkedIn, o meu negócio ele vai te dar uma relação de profissionais próximos da sua área de atuação. Meu negócio. Porque quase sempre, os advogados, às vezes, eles são muito tradicionais, têm um comportamento muito antiquado. Então, assim, eles gostam de conhecer a pessoa, sobretudo nesse momento das tratativas iniciais. Vem cá, quando um advogado chamar você, vem cá, vamos tomar um café no escritório e vamos conversar. Se o advogado falar essas palavras-chave para você, você pode ter certeza que há um grande interesse dele, e pelo menos 60% da sua venda, da sua contratação já estará fechada. Aí é o momento de você chegar com um material impresso, bem acabado, bem impresso, não de muitas laudas, um material de 5, 6 laudas, fazendo uma síntese daquilo que você pode oferecer para o advogado. Certo. Feita essa contratação inicial, depois outros projetos em comum vão acontecer de forma natural. Perfeito. Então, primeira coisa, presença virtual seria o passo 1. Eu indo para o café, me achou por exemplo, no meu negócio. Eu, particularmente, eu tenho meu negócio. Você me achou no meu negócio. O meu negócio não vai aparecer para você, porque o meu negócio são negócios locais e o meu local é centro do Rio de Janeiro. Então, no máximo, cairia ali em Niterói, alguma coisa nesse sentido, não chegaria a Minas. Mas se eu tivesse um escritório, por exemplo, em Belo Horizonte, você fez uma pesquisa, apareceu a mim. Aí você me chamou para tomar um café. O que eu tenho que apresentar nesse momento para causar uma boa impressão e possivelmente conseguir uma contratação? Conhecimento. Você tem que apresentar conhecimento do que se está sendo discutido, sobretudo das alterações legislativas no campo da perícia financeira. Então, assim, o advogado, ele precisa da sua atuação enquanto perito para potencializar o sucesso dele. Qual é o objetivo do advogado? É convencer o juiz. Só esse é o objetivo. E a gente não pensa nisso. O advogado é como aquele que quer matar o vampiro. Ele tem só a bala de prata, ele só tem a petição inicial. O advogado, quando ele entra com um processo judicial, ele sabe que ele vai apanhar no curso do processo inteiro. São raros os advogados, vou chamar esses de advogados ninjas,
mestres de esgrima que conseguem, no curso do processo, mudar. É possível. Uma das teses é a tese do fato novo, aquilo que era desconhecido pelas partes. Tá? Outra tese seria, talvez, lá na frente, a situação de você fazer quisitação em um laudo pericial. Mas o mais eficiente é você não dar margem à demora e não dar margem ao juiz de fixar um preconceito contra você na análise da petição inicial. Se você conseguir mostrar para o advogado, você enquanto perito, que, olha, eu posso sim ajudar você a fazer a diferença no sucesso do convencimento. Eu vou colocar aqui no nosso chat, Fernando, só para você ter ideia, que o que eu estou falando é algo tão assim, tão correto, que você começa a trabalhar a questão da participação do perito justamente em influenciar de forma eficaz o convencimento do juiz. Vou colocar aqui no nosso bate-papo, aqui no chat, a leitura do artigo 369. Vou até ler aqui rapidamente. Veja só, o artigo 369 do CPC. Tá? As partes, autor, que faz a petição inicial, ou réu, requerido, reclamado, que faz a contestação. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos, que se funda o pedido ou a defesa. E, agora, o mais importante, influir eficazmente na convicção do juiz. Eu, advogado, que trago uma tese jurídica que é carregada de subjetividades, se eu me valer do auxílio de um parecer técnico bem embasado, fundado em situações objetivas, a minha chance de sucesso ela aumenta muito. E aí, mais contratação, pagamento no início da lide, e é um campo que está sendo inexplorado. Eu vou ser sincero com você. Sou professor da Escola Superior de Advocacia, aqui em Minas Gerais, integro uma comissão de direito notarial da OAB de Minas, porque eu vejo no extrajudicial a chance de andar mais rápido, faço muita coisa no extrajudicial. Nosso escritório de advocacia estudou e emprega o método Harvard de negociação. Então, aqui, meu amigo, a pessoa só não sai com acordo se não tiver jeito. E eu te falo que, dos vários elementos que a gente usa para ter sucesso, a participação do perito no início da ação é um deles. Então, só para esclarecer, se eu for chamado para tomar um café, e eu quero ser chamado, viu, Anderson? Me chama aí que eu vou. Eu tenho que me preparar, pelo menos na véspera. Não estou com alguma dúvida, vou preparado, me preparo, né, tecnicamente, para que na hora que você me perguntar, eu consiga te oferecer uma saída. Seria uma saída, né? Olha, a gente pode abordar esse lado, podemos ir nesse sentido. É isso? Isso. E mais ainda, se você conseguir levar um paper, um documento, explicando o escopo da sua atuação enquanto perito e a análise de como que isso vai potencializar a chance do advogado de vencer a causa, convencendo o juiz, a ponte para a sua contratação vai estar concluída. Então, assim... Sim, perfeito, entendi. Esse paper, ele pode, inclusive, trazer matérias, como eu passei aqui, são matérias jurídicas, são decisões do STJ, são artigos de explicação. Isso não pode constar nem de laudo pericial e nem do parecer técnico. Isso não pode constar. Não é interessante que você... Anderson, pode repetir um pouquinho, por favor? Porque cortou aqui para mim, acho que foi minha internet, mas eu gostaria de ouvir o que você falou. Claro, Marcela. Se você chega para um primeiro contato com um advogado, oferecendo soluções, você vai facilitar em muito o processo
de concretização da sua contratação. Eu, como advogado, eu vou ser sincero com vocês, eu recebo muitos e-mails assim: doutor, boa tarde, meu nome é fulano, sou perito da área tal, 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 com atuação há tantos anos, gostaria de juntar o meu currículo. Isso é aquilo que vem sendo praticado. A gente tem que sair disso. A gente tem que sair disso. É claro que no workshop nós vamos passar uma metodologia mais extensa, que o tempo ele vai permitir. Mas, assim, aonde você tem escritório? Eu tenho escritório no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em Simão Pereira, em São Paulo, em Betim, em Belo Horizonte. Comece com o local. Quais são os escritórios de advogados aqui na minha região? São esses. Pesquisa no Jus Brasil. Esse escritório ou esse advogado, ele tem mais de 100, 120 processos ativos? Tem. Então, ele é um advogado que não está começando. Porque não adianta você oferecer um serviço para alguém que também não está firmado no mercado, ele não vai realizar a sua contratação. Eu estou sendo sincero, eu não estou falando isso com uma carga pejorativa. Mas se você seguir esses passos que nós vamos passar, com certeza você vai trilhar um caminho de sucesso como perito. Então, o segredo, podemos chamar assim, para nunca mais depender só de nomeações, é simples. É você construir essas parcerias com os advogados, os escritórios de advocacia, parcerias essas estratégicas, e você vai ter clientes para longo período, talvez até para a vida toda. Com certeza. Com certeza. Então, Anderson, agradeço aqui e a parte do método para apresentar uma proposta irresistível, você já comentou também, que seria esse momento aí de colocar tecnicamente a sua atuação para no momento que você tem aquela pequena oportunidade que você tem de apresentar o seu trabalho. Eu vou dar um brevíssimo depoimento. Eu sou muito contratado por WhatsApp. Me acham muito pelo WhatsApp. Chega muito trabalho dessa forma. E eu sempre procuro encaminhar para o e-mail, que eu acho que escrever no e-mail, e você pode colocar eventualmente um anexo, melhor, fica mais fácil de enxergar, ainda que o cliente advogado, ele vá ver aquilo ali no celular. E normalmente eu peço para enviar a documentação por e-mail para fazer um orçamento. A abordagem é sempre envolvendo valores, né? Sempre assim, quanto custa uma planilha disso? Como se fosse algo padronizado, desconsiderando completamente as possibilidades que tem enquanto advogado. Mas, enfim, eu peço 24 horas, pergunto geralmente qual é o prazo. Se é algo para o dia seguinte, eu não consigo fazer isso e normalmente eu recuso o trabalho. Eu aguento, né? Faço uma análise breve e quando eu vou responder, antes de responder qualquer coisa, eu faço um breve resumo do que está ali, para mostrar para o advogado que eu li primeiro, que eu entendi e que eu sei o que eu posso ajudá-lo. Então, naquela leitura de 1 ou 2 parágrafos ali, daquele breve resumo, na impossibilidade de tomar um café, né, que o café é algo raro atualmente, muita gente trabalhando online, muita gente trabalhando remoto, eu consigo, naquele 1 ou 2 parágrafos ali, apresentar o que seria o meu valor, né? Como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir para o sucesso daquela ação para o advogado. Então, eu procuro fazer dessa forma. Tá? Então, não digo que isso é uma proposta irresistível, mas é algo que facilita bastante essa abordagem. Beleza, Anderson? Tranquilo? Perfeito, Fernando. Então, pessoal, estamos chegando aqui a 1 hora. Eu queria aproveitar nesses minutinhos que faltam e trazer. O Anderson já deu 2 spoilerzinhos aí do que a gente está pensando. A gente pensou nisso. Eu e o Anderson, nós somos amigos há bastante tempo, como eu comentei com vocês, e a gente conversando, assim, poxa, por que a gente não convence as pessoas a ir por esse outro caminho? É um caminho que eu, particularmente, Fernando, tenho priorizado, não escondo de ninguém, prefiro atuar como assistente técnico. Por quê? Porque assistente técnico tem previsibilidade de fluxo de caixa. Você sabe quando você vai receber. Perícia judicial, na verdade, está lá, está garantido, está depositado. Mas você não sabe quando vai ser autorizado o alvará,
quando é que vai ser ajuda de custo, enfim, fica lá depositado e você não sabe. Como assistente, você tem um fluxo, você tem planejamento. Você que tem escritório, você que tem família, você precisa de previsibilidade. E é disso do que se trata. Então a gente teve uma ideia de algo simples, direto ao ponto, como é o meu estilo, vocês me conhecem, e eu trouxe para vocês aqui, eu e Anderson pensamos, num workshop para assistente técnico dessas atividades. Então, o que a gente pretende? Como conquistar os advogados, nesse sentido que a gente está fazendo aqui hoje, com as contribuições pontuais do Anderson, né? A minha experiência e a dele juntas, trazer para vocês como conquistar clientes e se tornar um assistente técnico desses indispensáveis, desse que o advogado praticamente ele fica sem saída. Se não contratar esse assistente técnico, eu estarei deixando aqui uma oportunidade de vencer o processo, tá? Então, como é que eu trago aqui para vocês essa ideia? Não está nada pronto ainda, serão 3 dias na semana que vem, na segunda, na terça e na quarta, ou seja, 24, 2, 25 e 26. Dividido mais ou menos como a gente dividiu aqui a nossa apresentação. Primeiro, a importância do assistente técnico em processo com perícia financeira, nosso foco é financeiro, mas nada impede que trate para a parte contábil também, ok? Como prospectar, isso na terça-feira, advogados como clientes, e aí o Anderson vai encher a gente aqui de exemplos, tá? Vai dar a diquinha aqui do fazer o que eu falo no café, o que eu falo no e-mail, o Fernando vai contar como é que ele estrutura o e-mail, e assim por diante. E na quarta-feira, a aplicação prática, né? Como é que a gente vai utilizar os modelos, o parecer técnico. Quando apresentar o parecer técnico, combinar com o advogado, não, esse laudo aqui foi favorável para o cliente. Vou colocar parecer ou só vou ficar quieto, não vou falar nada. Essas coisas de ordem prática para potencializar essa relação advogado-perícia para favorecer o cliente. Tá? Só que tem um detalhe. Esse curso ainda não existe. Ele vai ser gravado 3 dias da semana que vem, segunda, terça e quarta. E por ele não existir, ele ser apenas algo que ainda vai acontecer, obviamente, o preço tem que ser promocional. E aí que nós trazemos aqui realmente o que eu considero uma boa oportunidade. Na verdade, uma excelente oportunidade. Datas, segunda, terça e quarta da semana que vem, nesse horário, 19h30. Formato 100% ao vivo, como a gente está aqui agora. Só que quem entrar, quem topar, né, quem quiser essa oportunidade, vai ter a gravação disponível para assistir durante 1 ano. A plataforma Eduz fica por 1 ano, 360 dias, né? Quase 1 ano. Bônus. Aqui é a parte boa. Sempre tem que ter bônus, né, pessoal? Bônus para quem entrar até domingo. Esse preço promocional fica só até domingo, ou seja, o dia anterior ao dia que vai começar. Proposta comercial para advogados. Você está propondo ali para o advogado a prestação de serviço. Isso aí você consegue modelo perdido na internet, consegue lá o da NBC TP01, né, dos contadores, também consegue lá, mas um específico, um personalizado, um que está sendo usado por quem está fazendo perícia agora. Você ganha de bônus. Você vai ganhar um checklist para análise crítica de laudos periciais. E esse aqui, pessoal, eu estou caprichando nele. Pessoal que me acompanha já sabe que eu fiz o modelinho lá de assistente para revisar laudo pericial. Botei de graça para todo mundo. Está todo mundo lá criticado, só está falhando nesse ponto, está mais legal nesse ponto. Botei em todos os grupos, todo mundo aqui deve ter tido acesso ao assistente do ChatGPT para crítica de laudo pericial. Estou fazendo algo semelhante para o assistente, só que ainda não botei para ninguém avaliar. Vocês que entrarem serão a primeira turma a avaliar, tá? Ninguém nunca vai ter visto isso antes. Sabe que eu estou batendo forte nessa parte de inteligência artificial, não é mais o futuro, é a nossa realidade, não tem como fugir disso. Então, coloca lá o laudo em PDF, e em questão de segundos, o GPT te dá pontos que você pode melhorar, de acordo com o 473, aí depende do trabalho que você vai realizar, de acordo com a 14905, de acordo com uma série de julgados que o Anderson está citando aqui, que a gente pode encaixar, e ele já vai automaticamente apresentando pontos. Isso, para o advogado, é
maravilhoso, porque já vai vir mastigado pontos, 3, 4, 5, 10 pontos em que isso pode ser explorado, tá? E claro, lembrando rapidamente, Fernando, esses julgados aqui, nós nunca usaremos isso num laudo ou numa perícia técnica. Justamente são elementos fortes, fortíssimos para você se vender e fazer a parceria com o advogado. Desculpa. Perfeito, perfeito. Tudo que a gente puder usar em relação para fazer essa venda, nós utilizaremos. E por fim, pessoal, lista de perguntas estratégicas para fechar contrato. O que você vai perguntar para o advogado? Tá? Coisa que você tem que perguntar para o advogado, ponto você tem que abordar para o contrato sair alinhado, para que a relação seja boa e você consiga uma permanência, né? Continuar prestando esse tipo de serviço para o mesmo escritório. Ou seja, um passo a passo ali, bem resumido, para você se tornar não dá para dizer fixo, né? Você seria alguém recorrente, né? Alguém com uma certa, pode dizer, um perito fixo daquele escritório, tá? E eu pessoalmente, eu vou dar 20 quesitos financeiros que eu vendo lá na Eduz, tá? Em PDF, vou dar de presente para quem comprar hoje, até R$ 23,59, quando acaba hoje. Quem tiver interesse, tá aqui eu vou dar de presente esses quesitos que estão lá para vender. Isso facilita muito, tá? Você tem que produzir quesitos, você pega esses quesitos, adapta aqui, adapta um pouco ali. Não são aqueles quesitos que o pessoal distribui no Google, são quesitos já testados, e eu vou dar de presente para quem quiser esse ponto hoje, beleza? O que mais temos aqui? Como é que você tem acesso a esse treinamento? Bom, o preço do workshop seria algo razoável por volta de 497, mas hoje, promocional, não está gravado. A necessidade de estar gravado, 297, ou parcelamento de 12 de 30 e 36. Tá? Como é que você vai chegar nessa condição? Tem que digitar assistente 1802. É um cupom. Assistente técnico 1802 é a data de hoje. Esse cupom ele vai ficar válido apenas até o dia 23/2 desse ano que a gente está, 2025. Tá? Depois dessa data, o preço muda. E nunca mais volta para 297, porque o curso já vai existir. Perfeito? 3 perguntas principais, pessoal, que sempre aparecem. As aulas ficam gravadas? Sim. E todo mundo que comprar tem acesso à gravação. Obviamente. Pois não. Estou me chamando aqui. Acho que fechou. Preciso ter experiência na área? Não. Você não precisa ser um assistente técnico. Mas é importante ter noção de perícia, de como é que funciona a perícia. Tá? Não dá para chegar um profissional contador aqui que nunca atuou com perícia e fazer um treinamento de assistente técnico. Isso aqui, basicamente, é para quem já atua na perícia, que é o perfil, né, de que nós estamos aqui, e quer expandir as suas oportunidades, atuar também como assistente. Por quê? Porque eu sempre falava em assistente, mas as pessoas dizem, como é que eu faço para virar um assistente? É disso que se trata. Tá? E também, pessoal, importante, a gente não vai ver a parte técnica. Não vai ver a parte de cálculo. Não vamos fazer planilhas, por exemplo. Ok? Vou ter certificado? Sim. Todo mundo que fizer vai ter certificado de participação. Perfeito, pessoal? Deixa eu ver aqui. Então, como é que você vai chegar nessa oportunidade? Bom, você pode ir através do caminho da Eduz, e aqui deixa eu copiar para vocês e colocar no nosso chat, mas independente de estar no chat ou não, ao final aqui eu vou colocar a mensagem, na verdade vou colocá-la agora, lá no nosso grupo específico do lançamento aqui desse workshop, tá? Estou colocando lá agora, já está lá, e colocando aqui no chat o link. E não se esqueçam dessa parte de colocar o cupom. Se não colocar o cupom, não aparece o desconto. Tá bom, pessoal? Link está aqui no nosso chat, está no grupo de WhatsApp e está na bio. Tá? Não achei em nenhum lugar nem no outro. Vai na bio que você acha. Não esqueçam de escrever assistente 1802.
até domingo. Grupo de WhatsApp que a gente tem lá. Vou abrir agora para dúvidas. Deixar ele aberto, tá? Por favor, pessoal, vamos manter lá a disciplina. Você não pode postagem de nada que seja diferente de interesse desse assunto, né? Desse curso, desse workshop para assistente técnico. Por favor, pessoal, peço a colaboração. Tá? Estávamos devendo aí uma pergunta do Fernando. Pois não. Deixa eu voltar aqui. Pois não, Fernando. Desculpe ter comido sua pergunta ali no momento oportuno. Fernando. Tem que abrir, né? Fernando. Fernando, eu não estou te ouvindo. Deixa eu pular para o Wagner e depois a gente volta para você. Pois não, Wagner? Wagner é conhecido. Wagner? Eu acho que eu não estou ouvindo ninguém agora. Também não estou ouvindo o Wagner. Oi, só um minutinho, professor. Pois não, Wagner. Só um minutinho, por favor. Ele não está me escutando. Boa noite. Boa noite, professor Anderson. Boa noite, professor Fernando, né? Tudo bem, eu queria fazer uma pergunta no sentido... Eu atuo como assistente técnico, na verdade, eu comecei como assistente técnico. Eu sei. E eu consegui algumas perícias como perito do juízo, né? Inclusive no TJ de Minas. Só que eu, como o professor Fernando falou, ele também, é a opinião dele, eu prefiro a assistência. Né? Então, Certo. se no caso eu tiver poucas nomeações como perito do juízo, isso influencia na visão do advogado em me dar uma credibilidade maior ou não? Anderson. Não. Pode ficar tranquilo que isso não influencia. No caso de Minas, especificamente, nós temos uma planificação de honorários de perito que é baixíssimo. Eu acho que o Estado de Minas está muito defasado em relação aos honorários periciais, tá, Wagner? E eu até vou juntar, Wagner, o seu questionamento, um questionamento que eu tentei responder no chat, da Danile. Eu posso funcionar como assistente técnico em um tribunal, que eu também sou perito judicial, isso vai gerar algum conflito? Não vai. Isso, não há nenhum óbice legal, tá? Lembrando que, pelo 473, o CPC, o perito judicial, ele tem de respeitar algumas situações ali que, vamos chamar, situações em que há alguns impedimentos, tá? Mas ele trabalhando como perito judicial e um perito que vai dar um parecer técnico em outro processo, ainda que possa ter uma temática parecida, isso não vai imputar a esse perito nenhum tipo de impedimento, tá? Então, não há problema. E o fato dele ter muitas perícias ou poucas perícias, Wagner, eu vou ser muito sincero para você. O advogado, ele não possui no EPROC, no PJE, independente do sistema de informação do tribunal, ele não possui um mecanismo de aferição de quantas perícias aquele perito realizou. Tá bom? Então, isso já passa uma tranquilidade. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é isso aí. Tranquilo, vai? Muito obrigado. Valeu. Sim. Fernando, pois não? Agora está escutando? Agora sim. Agora tá. É que eu estava com fone e pensei que estava falando junto.
São duas dúvidas que eu tinha. Pois não. A primeira é quando ele fala, tá, que um advogado ele não pode, tá, impugnar um laudo pericial, desde que seja acompanhado com assistente técnico. O que a gente vê aqui no Rio de Janeiro é muita coisa acontecendo de advogados contestando laudos técnicos com legislações, o perito não fez isso, a legislação tal, e acaba retornando para nós responder o seguinte: não existe nada técnico. Por que isso já não foi dito pelo próprio juiz? Você Entendeu? reparou que na hora que o Anderson estava falando, eu interrompi ele, porque na hora que eu ouvi isso, bateu no meu ouvido, Fernando, e eu pensei assim, poxa, eu acho que 90% dos meus respostas à impugnação do laudo seriam resolvidos somente se isso fosse observado. Por isso, a mesma coisa que você percebeu, eu percebi, só que eu interrompi o Anderson. Quer tentar lá, Anderson, responder essa? Fernando, eu vou tentar ser bem direto e tentar ser o mais rico possível para poder responder a sua pergunta, né? Tem um princípio latino que o juiz conhece o direito. Chama-se iuria novit curia, né? Aí, advogado falando termos pomposos numa língua alienígena. Mas isso quer dizer o seguinte: há uma presunção de que o juiz conhece toda a legislação federal. Então, eu, como advogado, eu só poderia fazer uma petição inicial ou uma contestação apresentando para o juiz direito municipal e direito estadual. Afinal de contas, o juiz conhece o direito. Eu estava recentemente numa audiência, não tem nada a ver aqui, mas era uma audiência sobre parcelamento de um loteamento, e assim, eu conheço a lei de parcelamento, eu estudei a fundo a lei falava que aquele empreendedor ele tem que calçar a rua com uma solução de calçamento. Ele tem que dar uma solução de calçamento, não fala que tem que asfaltar. E aí estava eu lá no meio de uma audiência com o procurador-geral de um município, e o procurador-geral de um município falou: Excelência, o loteador não asfaltou. Aí o juiz veio para mim e falou: mas você não asfaltou? Quer dizer, eu não podia falar que o juiz estava errado. O pior advogado é aquele que vai discutir com o juiz ou vai menosprezar o juiz. Aí eu pensei errado e falei: Excelência, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se a legislação federal de parcelamento fala que tem que ser asfaltado ou tem que ser solução de calçamento. Vamos dar uma olhada na lei? O juiz pegou o código no meio da audiência e começou a olhar. É mesmo, não fala que tem que ser asfaltado, não. Quer dizer, Fernando, por incrível que pareça, às vezes você, como perito, vai ensinar direito para o advogado e, quiçá, até para o juiz. Isso vai acontecer. É o que muito acontece. Que perigo isso. A outra dúvida é com relação à Lei 14.905. O que eu observei agora, no início do ano, tá? E consultei vários juízes, eles mesmos não estão tão a fundo dessa lei. Tá? Outra coisa, eu fui procurar as pessoas que possam me esclarecer. É o quê? Os contadores judiciais. Tá? Que nenhum deles sabe explicar. Eles ficam empurrando para o pessoal da informática. Quer dizer, eu comecei a ter uma análise das coisas através do serviço de informática. Você vê como é que é uma coisa, né? Porque os próprios contadores judiciais não sabem o que fazer. E os juízes também estão naquela dúvida. Tá? E outra coisa que eu observei ali é que quando ele diz para usar a Selic, ele diz que já está comportando os juros e a correção monetária. Tá? Para um contador judicial que fez contabilidade, isso pode passar despercebido. Agora, para quem fez matemática assim, pura, isso não contesta, porque são duas coisas diferentes, entendeu? Então, a tabela, sabe como é que eu consegui hoje a tabela em fevereiro? Simplesmente porque a contadoria estava mandando eu apresentar os cálculos, tá?
com a tabela do ano passado. E eu falei, tudo bem, eu vou escrever lá embaixo que eu estou seguindo orientação do corpo daí de vocês, segundo fulano de tal, que eu estou trabalhando com a tabela antiga. Ele simplesmente falou assim, você está querendo me fritar? Eu falei, não, você que está querendo me fritar. Porque são obrigações de vocês fazer e vocês não sabem, gente. E nós, como perito, a gente fica no meio do caminho perdido. A gente vai para o juiz e o juiz fala, só faça 14.905 se eu determinar. Senão, tem que ser o que está dizendo ali a decisão. Aí o que está a decisão? A atualização monetária antiga. Cadê a atualização monetária antiga? Ele não tem a tabela. Agora que atualizou a ideia da 14.905 foi fazer a substituição do IPCA pela Selic. A Selic nada mais é que o spread que um banco paga para o outro. Na verdade, seria isso. Então, vamos usar a Selic como índice único para englobar tanto a correção monetária quanto também os juros moratórios. Ou seja, vamos corrigir o valor do débito pela inflação e, ao mesmo tempo, vamos tratar junto disso para remunerar o credor, evitando uma sobreposição de índices. O que eu recomendo? Eu vou ser muito sincero com você. Existe um perito, um expert chamado Fernando Borges, que ofereceu gratuitamente 3 vídeos que estão no YouTube, que, olha, para mim, foi assim, um divisor de águas. Tá, Fernando? Desculpa fazer uma propaganda sua aqui, mas foi o que me auxiliou para o entendimento. Porque eu, como advogado, mestre, doutorando em Direito, 20 e tantos anos de docência, cheio de cabelinhos brancos, pai de gêmeas, eu assim, que lute o Anderson, porque eu não consegui entender o espírito da lei. Só depois que eu assisti essas lives do Fernando, né, foi que me deu uma luz para poder conversar com os outros advogados e tentar defender isso com os juízes, que é mais difícil ainda. Não, porque eles mesmo estão em dúvida e o desembargador haja Selic como se fossem as duas coisas. Gente, uma é maçã, outra é pera. Como é que eles estão fazendo as legislações sem ter um técnico que entenda de matemática financeira. Então, fala qualquer coisa e vamos trabalhar desse jeito. Então, para a gente que entende matemática, complica. Eu não sei se você assistiu, Fernando, foi semana passada e na retrasada, 2 sextas-feiras seguidas, o CRC de São Paulo e a APGESP, lá de São Paulo. Fizeram um evento justamente sobre isso. Não, de São Paulo, quando eu vi, já era em cima no dia. Porque eu estava indo no Rio e voltando, entendeu? Eu assisti as duas e a conclusão que chegaram não tem conclusão. Tem que esperar a decisão do juízo. A conclusão foi essa. Eu fiquei assim, poxa, fiquei aqui, né, 4 horas da minha vida, 2 horas num dia, 2 horas no outro, para chegar com a conclusão é não ter uma conclusão. Então, é isso que está... Eu desci, esse período que eu desci, foi para tentar conversar com o juiz, que o juiz estava em dúvida no que era aquilo ali. Eu falei, doutor, eu também não sei. E os órgãos que estão para explicar a gente também não sabem. Quem é que vai usar primeiro a taxa legal? A pergunta é essa. Eu pergunto de novo, quem vai usar a taxa legal? Até agora ninguém usou, nem em São Paulo. E ela estava aprendendo. Vai puxar o bonde, e aí vamos embora. E quando você entra no TJ ali, que eles botam aquela tabelinha para você calcular, ele lá embaixo diz, e isso não serve para processos judiciais. Gente, dentro do tribunal, um troço escrito daquele ali que não vale de nada, gente, o que a gente pode fazer? Nada. A gente fica perdido. E quem tá querendo ensinar também não quer, né? Não quer explicar, porque os contadores judiciais, eles enviam isso para lá, para a informática. Quer dizer, a informática... Quem é que vai ensinar se ninguém sabe, cara? É isso aí, é o que está acontecendo. E eles dizem, agora são... Antigamente eles diziam assim, isso aí são cálculos aritméticos. Hoje não. Hoje tem 10 coisas que ele não pode fazer perícia. Aí você pergunta, o que eles estão fazendo ali? Nada. Custas, guias e taxa judicial. Isso. E eu descobri, sem querer, tá?
que o pessoal que trabalha na contadoria dali, tá? Fazendo cálculo, são estagiários de direito, e não é de contabilidade. Não tem Isso é que é pior. principalmente lá, não tem nenhum contador. Mas isso aí é um Não assunto tem para nenhum outro. contador, fica uma. É difícil. A gente fica na perícia, fica batendo cabelo. Não olha que tem que correr atrás de lei. Ah, Vamos correr atrás de advogado para a gente ganhar dinheiro. Os advogados aí fazer trabalho de assistente para a gente ganhar dinheiro. É a melhor coisa que a gente faz. Isso aí, não, é isso aí mesmo. Mas a gente vai ficando perdido pelo meio do caminho. A gente tem que ir descobrindo tudo, né? Isso aí, meu amigo. Tá, Então, obrigado aí. Obrigado aí, Fernando. Obrigado aí também, Anderson, tá? Alguém aí com mais alguma dúvida que possa ajudar, possa esclarecer? Hoje rendeu, já estamos com 1h20 aqui, 1h20 e pouco. Mais alguma coisa? Mais alguma contribuição que a gente... Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pessoal, encerro agora a gravação. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.